Curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Seja bem-vindo, nós estamos aí no nosso 30º módulo e vamos falar sobre a Basileia. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, a você que tem aí, nos ajudado, e compartilhado. Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Bom, esse estudo é sobre a visão do reino de Deus e da igreja no Novo Testamento, tá? O que vai então influenciar a nossa posição escatológica, que inicialmente vou tentar explicar da melhor forma possível os conceitos da Basileia e a Eclésia, tá? Que é através de uma leitura do Novo Testamento que vai nos dar aí uma maior ênfase, aos evangelhos, pois vamos então verificar a relação entre o reino de Deus para finalmente darmos uma ênfase no reino de Deus. Existem aí, tá, várias escolas de interpretação escatológica sobre o milênio e estão invariavelmente ligadas a uma determinada interpretação do reino de Deus e da igreja à luz das Sagradas Escrituras. Este é um dos temas, que contém muitas divergências, porém vamos lá, vamos falar sobre a Basileia, tá? Bom, o que é o reino de Deus ou o que é a igreja? Bom, a Basileia é o substantivo grego que é usado pelo menos 163 vezes. O problema é que pode ter traduções para substantivos portugueses com significativos diferentes, em implicações doutrinárias e também na ordem, de pior para melhor, no sentido aí, tá, a ser notado no Novo Testamento dentro dessa tradução. Um reino, um domínio, um sentido, um território, governado por um rei. Este é o sentido mais comum tomado aí, tá, pelos tradutores e pregadores do Novo Testamento. Mas quase sempre é o pior sentido, como por exemplo, Gálatas 5:21, invejais homicídios, bebedeiras, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, se você então tomar esse sentido, você vai pensar que um crente, neotestamentário pode perder a salvação se cometer certos pecados. Portanto, a salvação ou a preservação, pelo menos parcialmente, é sim pelas obras, no que colide em frente violentamente, até contra as dezenas diversos entre Romanos e Filemão, tá? E vai ensinar que a salvação é somente pela graça. Ou seja, independentemente das obras pelas quais nós fazemos, somente a fé, somente a graça pode nos salvar. Só Cristo pode salvar. Bom, o desafio então, é de qualquer um achar a harmonização entre esse sentido, tá, no território do governo por um rei, e ser adotado, como Gálatas 5:21, as tais dezenas de versos que são declarados, tá? O reinado, no sentido do espaço e do tempo em que um rei reina ou reinou, é uma extensão da sua autoridade e da sua influência como rei, soberania e autonomia, que é no sentido de irrestrito poder de um rei sobre o súdito, livre de qualquer influência. O reinar, no sentido da ação, da atividade, o reinar de um rei, esta é a melhor tradução na maioria das ocorrências no Novo Testamento, particularmente o de Gálatas capítulo 5, versículo 21, aonde a atividade de Jesus, ela gira em torno de um conceito fascinante e tudo está relacionado, tá? Relacionado aí com que ele é, com quem é Cristo. E esse é o centro da Basileia, ou seja, teu ou o reino de Deus, tá? Jesus, ele não se preocupa em definir este conceito, porque não era algo novo. O Novo Testamento segue de perto, ali precedendo e estabelecido, pelo Antigo Testamento no judaísmo, ao atribuir somente a Deus e a Cristo com pleno direito de título como Deus. A locução do reino de Deus, provém de Jesus, pois fora dos evangelhos sinóticos,
quase que inexistem no Novo Testamento, e essa inexperiência tem duas causas: conceito comum no judaísmo da Palestina, que dificilmente é compreendido pelo homem, né, da helenista, e o conceito afastado da comunidade, né, por motivo teológico. Paulo então vai anunciar que o Kyrios, né, que é o Senhor dos Senhores, quase não é falado, ou quase não é colocado dentro desse contexto, e a respeito da Basileia de rei, o termo Basileia é utilizado sim, tá, de várias vezes no Novo Testamento, embora não exista nenhum consenso que podemos definir o reino de Deus como sendo um conceito dinâmico, né, a operação soberana de Deus, a atividade redentora e o governo de Deus. Sobre o uso do termo do reino dos céus e o reino de Deus, só alguns dispensacionalistas é o que fazem algumas diferenciações entre eles, tá? Temos então a ideia do que é a eclésia. Será que a igreja está nas cogitações de Jesus? A palavra eclésia, ela está bastante ausente dentro dos evangelhos. Ao falarmos, né, ou aparecer apenas em Mateus capítulo 16, do 18 e Mateus 18 e 17, levou alguns autores a dizer que eclésia não é uma formulação ou não é uma declaração direta de Jesus. Segundo Carson, a evidência, tá, linguística mais forte vai em outra direção. A eclésia é um termo apropriado no livro de Mateus ou no contexto de Mateus. O segundo ponto a ser relatado, a ser falado, é a relação entre o reino de Deus e a igreja. Sim, um dos problemas mais difíceis em relação ao estudo do reino de Deus e a questão do seu relacionamento com a igreja, deve o reino de Deus, em algum sentido, dar a palavra ou ser identificado como igreja? Se não, qual é a relação que ambos os dois têm, tanto a igreja quanto o reino de Deus? Quando Jesus falou assim, ó, o reino de Deus está dentro de você, de quem ele estava falando, do que ele estava falando? Ele estava falando de um reino mesmo, de habitacional, ou ele estava falando, né, da presença do Deus Espírito Santo dentro do homem como sendo o reino de Deus ou representante do reino de Deus? Desde o início da história, a igreja, né, a opinião é generalizada e era que o reino de Deus, né, e a igreja era só uma coisa, ambos os dois eram a mesma coisa. Bom, existem alguns versículos que aparentemente suportam esta ideia, mas evidentemente falando, vamos analisar então, né, as suas insuficiências, né, como prova. A igreja não é o mesmo que o reino dos céus ou o reino de Deus, como atesta Carson, né? Contudo, existem algumas interligações entre ambas. A primeira interligação é: a igreja pode ser vista do ponto de vista do reino. Encontramos também algumas interligações entre os dois conceitos. Ambos são esferas em que o homem pode encontrar ou entrar, tá? A igreja é o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo, ou seja, a igreja nasceu em Cristo Jesus quando Cristo veio ao mundo. A igreja também dá testemunho do reino para o reino e tem tarefa de demonstrar, né, o reino de Deus, a comunhão com o reino de Deus, a comunhão com Cristo Jesus, tá? Segundo ponto são as diferenciações, tá? Para explicar entre o reino e a igreja, né, Lade, ele vai utilizar cinco pontos importantes. O primeiro ponto que ele vai usar é: a igreja não é o reino. O segundo ponto é: o reino cria a igreja. Ponto. Terceiro ponto é: a igreja dá testemunho do reino. E o quarto ponto é: a igreja é agência, é o agente do reino. A igreja também é a guardadora do reino. Então vamos focar no seguido, né? De seguido no reino de Deus, né, por percebermos então que o que está acima da igreja é a mensagem central, que no caso é o Senhor Jesus. Bom, quando então virá o reino de Deus? Essa é uma pergunta um tanto quanto interessante. Até porque o reino de Deus é um conceito escatológico e tem a ver com a concretização do propósito de Deus para com toda a humanidade. Duas considerações importantes sobre o reino vão dizer respeito à sua natureza e sobre o que é ou quem é, tá? A natureza do reino. O reino é de natureza divina. Quando nós pensamos na natureza do reino, é importante então percebermos que o reino ele é físico e externo, mas não só o reino de Deus
também é espiritual e interior. Segundo ponto, né, temporalidade do reino. De acordo com O'Connell e Brough, tá? A relação entre o reino de Deus e o tempo de três categorias, né, para a classificação disso, temos o reino de Deus, é uma realidade que já está presente no nosso meio. Primeiro ponto, importante a ser declarado. E o segundo ponto é que existe um reino futuro a ser concretizado e daqui um pouco isso vai acontecer. Tendo a conclusão dessa ideia, parece então algo muito óbvio, tá? Recorrer à palavra de Deus para compreendermos melhor este assunto, mas percebemos então que nem sempre é assim tão fácil quanto parece, até porque ao estudarmos o tema, foi possível então perceber a ordem da grandeza do assunto. Quando examinamos este assunto, vamos então, né, ver de forma automática a influência, né, da escatologia, né, em questão a tudo isso. Se o reino de Deus é sobretudo, né, presente apenas reina no coração dos homens e é amplamente, gradualmente, eu aproximo-me dos pós-milenista. Se eu, porventura, mantenho a linha do pós-milenista, mas não dou grande ênfase à implantação do reino através do crescimento da igreja, porventura posso me aproximar do pós-milanista. Contudo, acredito então que existe uma realidade presente, futura no reino, e que se o reino físico não está dependente de uma implementação gradual, mas que vai ser implementado, né, na parousia de Jesus, ou na aparição de Jesus, estamos muito próximo daquilo que é o pré-milenismo. Como indica então Horder, né, o entendimento do reino de Deus vai implicar em reconhecer as suas polaridades, né, sobre o reino de Deus. Fica então bastante claro as implicações que o tema do reino de Deus e a igreja tem para com a escatologia e as dificuldades em enxergar a ascensão. E não devem tirar o nosso foco daquilo que é essencial. O que é essencial? Embora o assunto ele vai ser discorrido de forma tão clara, mas o que é essencial então? Que Jesus vai voltar, isso é um ponto culminante de toda a história, que a nossa esperança ela é uma realidade e que sim, devemos encarar esses assuntos com um equilíbrio quando encontramos uma ideia diferente da nossa. Romanos 13:11, e digo isto a vós todos, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Então temos, né, o anexo do reino de Deus, temos o esquema, né, a polaridade do reino de Deus, e uma das formas de interpretar o reino de Deus é através da utilização de modelos, utilizando uma perspectiva que é mais teológica e um pouco mais histórica, tá? E este foi o método utilizado, né, para nós podermos compararmos. O reino de Deus é presente e futuro, individual e social, espiritual e terreno, gradual e cataclísticos, ação divina e ação humana, relação da igreja e relação com o reino de Deus. E temos alguns modelos: o reino futuro, que é um reino de esperança futura; o reino interior, que é o reino de Deus, né, como uma experiência espiritual individual de cada pessoa; o reino dos céus, que é uma comunhão mística; o reino da igreja, que é o reino da igreja, né, institucionalizada, né, o reino como contra-sistema; o reino teocrático, que é o reino como o estado político, né, e o estado de Deus sobre a igreja; o reino transformador, que é o reino com a sociedade cristã; e o reino da utopia, que é o reino de coisas terrenas. O reino, ele é uma realidade de fato presente nos nossos dias. Várias frases no Novo Testamento são usadas, né, nos verbos no presente, sugerindo que o reino já era uma realidade. Marcos 4:3, o reino de Deus é comparado a uma semente que é semeada no coração dos homens. Agora, no futuro, ao elogiar João Batista, Jesus declarou, usando o presente, que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
ver também Lucas 16:16, Mateus 13, do 44 ao 46, o reino é comparado a um tesouro que o homem pode adquirir, que o homem pode, né, pegar, né, debatendo então, né, com os principais sacerdotes e os anciões do povo, né, Jesus declarou que publicanos e meretrizes, né, vos precedem, vem antes de vocês do reino de Deus. Escribas e fariseus foram, né, repreendidos por não entrarem no reino dos céus, e eles estavam então impedindo as pessoas de entrar no reino dos céus, né? Eles estavam impedindo a movimentação do reino dos céus. Podemos então classificar em dois aspectos temporais do reino de Deus e o reino da graça presente, e o reino aí, né, da glória, que é o futuro. Conforme usado na Bíblia, a expressão o reino de Deus vai designar tanto o reino da graça como o reino da glória, né, mostrando o poderio e a majestade do Todo-Poderoso. Uma das chaves, né, para se compreender o reino em seus dois aspectos está na compreensão da promessa feita por Jesus, ou da promessa feita pelo Messias. E de acordo com as profecias, a vinda do Messias tem um duplo aspecto, tá? Ela está profetizada que o Messias viria em mansidão e humildade para sofrer e morrer. E esta profecia de que o Messias viria em poder e glória para julgar e reinar eternamente. Assim também o reino de Deus tem um duplo aspecto nessa informação. Viria primeiramente no sentido espiritual e de forma subsequente em poder e glória. Antes do reino de Deus ser consumado no futuro, ou o reino da glória, ele veio como homem, ou ao homem na pessoa da atividade de Cristo, e Jesus é a sua mensagem, inaugura um reino de céus certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino do céu, Jesus respondeu: o reino de Deus vem de modo visível, nem se dirá aqui, não vem de forma visível, e nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino dos céus está entre vocês. Este é um texto que possui duas leituras possíveis, sendo, né, a outra leitura, o reino de Deus está dentro de nós, o que habita, ou a preposição de que significa tanto entre, no meio, de que quanto dentro de. Como Jesus está falando aos fariseus, a tradução entre no meio parece fazer mais justiça no contexto, pois é difícil imaginar Jesus afirmando que o reino de Deus estaria dentro de um fariseu. De qualquer forma, a realidade presente no reino é de forma evidente em Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 21. Como é estabelecido também, né, ou como estabelecimento do reino da graça, o reino de Satanás foi desafiado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos então ele pudesse então experimentar a derrota, né? João capítulo 12, do 31, e João 16, 11. A irrupção do reino presente, tá, é evidenciada pelas curas, libertações realizadas por Jesus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é com um poder salvífico, ativo, e veio ao mundo na pessoa e na atividade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que pudesse redimir e restaurar, né, as pessoas e desligá-las de Satanás. O poder de sujeitar os demônios é causa, né, de regozijo, porque é um sinal da presença do reino de Deus e do governo de Deus sobre a terra. Enquanto os discípulos de Jesus pregavam o reino de Deus e expulsava os demônios, Jesus disse que via Satanás cair do céu, né, cair do seu lugar de poder. A queda de Satanás é o começo do fim do seu reinado, e o fim que deve dar continuidade completa à subjeção das forças do mal e também a manifestação do reino de Deus através da igreja, através do povo de Deus. O reino também ele é apresentado como sinônimo de salvação. Jesus era conhecido de uma forma, de uma nova era, e estava sendo inaugurado um novo ministério, uma nova ideia. No início do seu ministério, Jesus leu Isaías, lá em Lucas 4, 18 a 19. Depois de concluir a leitura, ele interpretou o texto da seguinte forma: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos.
uma nova era começa. Jesus então igualou a vida eterna como entrar no reino dos céus. Marcos 10:17, do 23 ao 24. As bênçãos futuras do reino de Deus já estavam presentes na experiência do perdão dos pecados, na libertação do poder de Satanás. A salvação ela se tornou totalmente plena, não chegara somente a ausência deles, estava agora começando a ser real. O reino é uma realidade futura, sim. O reino também é apresentado como uma esperança escatológica, Mateus 7, do 21 ao 23. O reino é futuro, no qual os fiéis irão entrar no julgamento. Em Mateus 25, do 31 ao 34, foi estabelecido que o reino, que o reino de Deus, será herdado somente por ocasião da segunda vinda de Jesus, que foi um evento que vai assinalar e vai estabelecer a consumação do reino dos céus, como Mateus 13, 41, Mateus 16, 28, Lucas 22, 30, João 18, 36, Colossenses 1, 13, 2 Pedro capítulo 1, versículo 11, Efésios capítulo 5, versículo 5. Também podemos descrever o reino de Deus como a parousia, ou esclarecer de que o reino de Deus e a glória de Deus, ela é futura e não será estabelecida antes do segundo advento de Cristo. Jesus veio a este mundo para de fato fundar o reino de Deus, e ele fez isso na sua morte e ressurreição, cumprir o significado espiritual da esperança messiânica, mas também declarou o objetivo da sua missão, que não seria o cumprimento plenamente dessa primeira vinda, que seria na segunda que ele iria realizar todos os grandes feitos. Era necessário então um intervalo, Mateus 16, 21, um afastamento temporário, João 14, 19 e João 16, 7, antes que Cristo viesse novamente para finalizar a obra por completo, a qual começara, João 14, 1 ao 3, levar o reino de Deus e o seu triunfo supremo, Mateus 25, 31 ao 46, a volta gloriosa de Cristo vai assinalar a consumação do reino de Deus, que também é o chamado o reino de Cristo, assim como fala em Mateus 13, 41, Mateus 16, 28, Lucas 22, 30, João 18, 36, Colossenses 1, 3, 2 Pedro 1, 11, Efésios 5, 5. Paradoxalmente falando, o reino de Deus virá em glória nos fins do tempo, Mateus 25, 31 ao 46. Já estava presente na pessoa e na missão do próprio Cristo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então o convite para nós é: arrependei-vos e credes no Evangelho, Marcos 1, 15 e Mateus 12, 28. Embora a distração de Satanás, aguarde até o término do milênio, Apocalipse 20, 10, Jesus podia deixar que o reino estivesse presente no meio deles. Assim, a primeira vinda de Jesus inaugurou o que nós vamos chamar da época escatológica, levando o crente então a viver entre o já e o ainda não, aguardando essa manifestação, experimentando já ou agora a garantia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o reino da graça, que é, portanto, um domínio espiritual presente, no qual já desfrutamos das suas bênçãos do reino de Deus, no que diz respeito àquilo que é um favor não merecido, até mesmo a vida eterna. A vida eterna é algo que pode ser desfrutada nesse presente momento, a partir do nosso relacionamento com Deus. E o reino da glória ainda não foi inaugurado. Só depois que Cristo terminar a sua obra, como sendo mediador, lhes dará Deus o trono de Davi, seu pai, o reino que não terá fim. E a escatologia cristã garante que no reino da glória o pecado será finalmente aniquilado e não herdarão no reino de Deus os que praticam pecado. Gálatas 5, 19 ao 21. E qual é a natureza do reino? O que representa a natureza do reino? Bom, Jesus não somente pregou sobre o reino da vinda de Deus, do reino de Deus, mas também falou sobre essa natureza do reino, especialmente na parábola de Mateus capítulo 3. O reino de Deus é semelhante. Primeiramente é importante estabelecer que o reino de Deus o reino de Deus é um reino de graça, um dom, que o Pai se agradou em dar aos seus discípulos. Não temais, ó pequeninos rebanhos, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Além disso, é um reino de Deus.
tá? Uma manifestação da vontade divina na história do próprio Deus para com o homem, e é um ato divino de restauração e comunhão para com o homem. O reino de Deus não é agora visível sobre a terra, apesar, né, dos sinais que são evidentes, né, dessa chegada, e nem é deste mundo. Jesus vai afirmar: se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam. João 18:26. As autoridades humanas, os padrões, as estruturas políticas mundiais são estranhas ao reino de Deus. O reino de Deus o reino é de natureza espiritual e, de fato, sem nascer de novo, é impossível entrarmos nesse reino. Precisamos nascer de novo se quisermos isso. Uma outra característica do reino de Deus é que é perfeita, a obediência está intimamente vinculada a ele. No Novo Testamento, embora os filhos do reino sejam intimados a serem aí perfeitos, Mateus 5:48, também devem aí orar pelo perdão, né, de suas transgressões, né? E como desobediência alterou aí a perfeição da comunhão, a de Adão e a de Eva com Deus, e assim, né, a perfeita comunhão, a perfeita obediência para com Deus e a obediência do rei, que é imputada aos seus súditos. Jesus disseram-lhe, pois, né, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que o enviou. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:28 e 29:40. O reino de Deus exige então radicalismo dos seus súditos, como declarou Jesus, de forma metaforicamente falando: se a tua mão te escandalizar, corte-a, se teu olho te escandalizar, arranque-o. É uma forma metafórica, mas exigindo de nós um comportamento e um compromisso mais sério. Esses atos de violências metaforicamente exigidos, né, dos que entram no reino, vem acompanhado da descrição radical da prioridade do reino de Deus, como eu acabei de falar. Até a segunda vinda de Jesus, o reino é espiritual e do Espírito, pois os que é nascido da carne é carne, os que é nascido do Espírito é Espírito. E o reino é importante porque ele vai nos mover para esse lugar. Bom, terá domínio sobre nós. Os cristãos espiritualmente já habitam na paz, porque já tem Deus, né, dominando as suas emoções. No entanto, apesar, de ser espiritual, o reino de Deus não se preocupa apenas com a espiritualidade dos homens, mas também com a salvação integral por completo. A presença de Deus, né, ela representa uma libertação de todas as doenças, problemas físicos, opressões malignas e até mesmo a morte que entrou a partir do pecado. Se o reino de Deus, se o reino é uma possessão espiritual do regimento na presença, indubitavelmente o reino é também, na última manifestação, o evento culminante, do futuro, como ensinado por Jesus, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos. Jesus então usou parábolas, para falar sobre isso. E qualquer coisa é melhor do que morrer fora do reino de Deus. Não tem como, é impossível. Temos dentro desses princípios o reino de Deus, e Jesus falou desses princípios do reino de Deus. Mateus 5:7, no Sermão do Monte, especificamente nas bem-aventuranças, ele indicou então 8 princípios que vão reger a vida do cidadão no reino de Deus. E essas exposições veio após a escolha dos 12. Em Mateus 5, Jesus vai expor princípios e caráter que vão influenciar na justiça e do cristão. Enquanto que no capítulo 7 se concentra na relação dos compromissos dos cristãos. Em sua totalidade, o Sermão do Monte é um documento tão amplo, que vai anunciar os princípios que vão se aplicar a cada setor da nossa vida para que possamos assumir o reino de Deus. E o objetivo do ensino desses princípios é vincular ou incular menores valores éticos como justiça, amor, perdão, e conseguir principalmente o propósito do reino, que é a restauração do nosso coração, da felicidade no Jardim do Éden, da comunhão com Deus. E Jesus, ele concluiu todo o seu sermão no monte, com 3 vigorosos ensinos escatológicos que são relacionados, com o compromisso cristão.
Para fazê-las mais vividas, ele ilustrou com uma figura dos dois caminhos, as duas árvores e os dois construtores. Mateus 7, do 13 ao 14, 15 ao 20 e 24 ao 27. A ausência do reino de Deus é a base do discernimento moral e o amor abnegado de Cristo pelos outros, que é revelado, né, a partir da vida e da morte de Jesus, ou a partir da morte e da vida de Jesus. E a partir daí, então, que os súditos do reino devem deduzir, tá? Como devem tratar os outros, tá? Perdoar como Deus perdoou, amar como Deus amou, viver uma nova vida em Cristo, relutar em viver, né, de acordo com a vontade de Jesus, é rejeitá-lo como sendo o Messias e o governo da sua vida. Bom, o reino que ele veio implantar, né, Cristo não pode ser rei daquele que não quer ser seu súdito, daquele que não quer obedecer às suas ordens. Tendo então, a partir daqui, né, concluindo a primeira parte desse estudo, vamos então, né, na nossa próxima aula, dar continuidade falando sobre o Evangelho do Reino. Graça e paz a todos, Deus lhes abençoe em nome de Jesus.